Fala Vascão, aqui é o Roberto Cabral do canal de Vascaíno para Vascaíno. E vamos aí no dia de hoje discutir um pouco sobre essa data que se aproxima, que vai ser tão decisiva aí para a história do nosso Vascão, para os próximos passos aí do Vasco, que está em processo aí de transformação do seu futebol para a SAF. A 777 aí prestes a poder assumir de fato o Vasco. E no dia 30 de abril, sábado agora, de 10 da manhã às 22 da noite, o sócio vai poder votar na AGE, que vai ratificar as modificações feitas aí no estatuto, aprovadas na última reunião aí do Conselho Deliberativo. No dia 30 agora, é uma data muito importante aí para todo vascaíno. O Vasco vai ter a AGE, que vai estar ratificando essas mudanças que foram votadas no Conselho. Nós aí estamos muito apreensivos para essa data que se aproxima. Alguns grupos que são contra a SAF se apegam aí a alguns fatos que eles contam como realidade absoluta. A realidade é que a maioria do torcedor cruzmaltino tem como grande esperança aí essa votação da AGE no dia 30. A grande torcida vascaína aí tem muita esperança aí de que essa votação possa dar novos rumos aí ao Vasco. Não é a aprovação final, mas é um passo muito importante, porque ele vai definir realmente aí a inclusão da SAF no Estatuto do Vasco, facilitando bastante as coisas aí para a 77 estar assumindo aí 70% do futebol do Vasco. O torcedor que vê a atual situação do Vasco em ato de revolta diz até que vai votar contra a aprovação da AGE. É um erro porque votar contra é justamente o que todo mundo que é contra a SAF quer, que é a não aprovação da AGE. Só que é um erro porque assim, quem paga não é o Jorge Salgado, quem paga não é o Adriano Mendes, quem paga o pato não é quem está no Vasco hoje. Quem paga o pato é o torcedor vascaíno, que está há 22 anos aí sofrendo com as más gestões. E se a AGE não passar no dia 30, quem vai continuar sofrendo é o Vasco, quem vai continuar sofrendo é o torcedor, que tem um fio de esperança aí na aprovação da SAF. Então assim, por mais que o desempenho em campo seja pífio, por mais que a gestão esteja fazendo uma administração horrível do futebol do Vasco, o sócio que vai votar no sábado não pode votar contra. Você votando contra a aprovação da AGE, você não está votando contra o Jorge Salgado, você não está votando contra o Adriano Mendes, você está votando contra o Vasco, entendeu? Então assim, é muito importante que no dia 30 o sócio aprove a AGE. A minuta do contrato já está na mão tanto do Vasco quanto da 777 para análise aí se está tudo certinho, tudo ajustado, para poder vir a proposta vinculante. Proposta essa que vai passar pelo Conselho da SAF, que vai passar pelos sócios que irão votar. Enfim, é muito importante o dia 30. O dia 30 vai ser um marco na história do Vasco. Então você que está pensando em votar contra, num ato de protesto contra o Jorge Salgado, você não vai estar votando contra o Jorge Salgado, você vai estar votando contra o Vasco. Você vai estar votando contra a vontade da maioria do torcedor vascaíno. Então assim, a gente não aguenta mais essas gestões retrógradas que temos hoje. Então a aprovação da AGE no sábado é importantíssima. Você que vai votar, vote sim. Aprove a AGE. Ratifique o que já foi mudado no Estatuto pelo Conselho Deliberativo. A gente vem trazer aqui também a real dificuldade que seria mandar o Zé Ricardo embora. Eu, Roberto, também acredito que o Zé Ricardo já deu. A gente não aguenta mais o Zé Ricardo. Isso é um fato. Sei lá, 98% da torcida não aguenta mais o Zé Ricardo. Isso é um fato. Agora vamos raciocinar o seguinte: o Vasco manda o Zé Ricardo embora quarta-feira num possível resultado negativo aí contra a Ponte Preta.
quem que vem ao Vasco? Qual a dificuldade real do Vasco trazer alguém que muito possivelmente aí com a aprovação da SAF vai ficar aí de repente 1 mês e meio no comando? É muito provável que a 777 assumindo, todo o departamento de futebol vai ser mandado embora, todo o departamento vai ser modificado. Então você manda o Zé Ricardo embora e você vai trazer quem? Qual profissional vai querer vir para o Vasco sabendo dessa instabilidade? Sabendo que muito provavelmente ele vai ficar aí, sei lá, cerca de 1 mês e meio no comando. Então a gente tem essa dificuldade muito grande. Imagino que a diretoria tenha isso em mente. Não estou defendendo a diretoria do Vasco. Acho que a diretoria do Vasco faz uma gestão horrenda desde o ano passado. Só que a gente tem que ter consciência dessa dificuldade. Então assim, Roberto, o que eu penso para o Vasco hoje? Que o Zé Ricardo consiga os resultados dentro de casa, pelo menos. Vai empurrando com a barriga, vai tendo vitórias aí. Mesmo que não tenha um futebol bonito, o que a gente precisa são dos 3 pontos. 1-0 vale 3 pontos, assim como 5-0. Você jogar bonito e ganhar tem o mesmo valor de 3 pontos de você jogar feio e ganhar. Você fazer um gol de mão, hoje em dia é muito difícil por conta do VAR, mas você fazer um gol de mão, um gol de barriga, um gol de queixo, tem o mesmo valor de você bater a bola no ângulo. Entendeu? Então assim, torcer para que o Vasco consiga fazer o dever de casa, torcer para que até a 77 assuma o Vasco tenha aí uma pontuação minimamente suficiente para estar brigando lá em cima, que esteja, se não no G4, mas bem próximo do G4, para que a 777 não tenha tantas dificuldades aí. Uma vez que provavelmente quando a 777 assumir, a gente deve ter uma grande modificação no departamento de futebol do Vasco. Então assim, é uma grande dificuldade realmente. Um nome aí que é ligado ao Vasco a todo momento, para uma possível demissão do Zé Ricardo, é o Anderson Moreira, que passou por situação semelhante ao que vai vir ao Vasco, que foi quando o John Textor assumiu o Botafogo, mandou imediatamente embora o Anderson e trocou toda a gestão de futebol do Botafogo. Então assim, você vascaíno, acredita que o Anderson vai querer passar por situação semelhante ao que ele já viveu bem recentemente? Ele estava no Botafogo, ele subiu o Botafogo, ele foi campeão pelo Botafogo numa campanha espetacular. John Textor assumiu, mandou ele embora. Agora, você acha que se o Zé Ricardo vai mandar ele embora, o Anderson Moreira vai querer assumir o Vasco, sei lá, por possivelmente 1 mês e meio? Acho muito difícil. É um fato que a gente tem que ter consciência da dificuldade de se mandar o Zé Ricardo embora hoje. Por mais que a gente queira que o Zé Ricardo vá embora, tem toda uma dificuldade acompanhada da demissão do Zé Ricardo. Então assim, é muito difícil realmente a situação do Vasco atual. Torcer muito para que o Vasco faça um bom jogo na quarta-feira. Vejo aí algumas páginas relevantes até, que tem um bom número de seguidores no Twitter, fazendo campanha por público zero no jogo do Vasco contra a Ponte Preta. Acho um erro. O torcedor vascaíno nunca abandonou o Vasco. Por que a gente abandonaria hoje? E outro ponto importante é que qual seria a pressão de um público zero? O que o jogador que entrar em campo teria de pressão se tivesse público zero? O que o Zé Ricardo teria de pressão se tiver público zero? O que a gestão vai ter de pressão se tiver público zero? Os caras têm que sentir pressão, irmão. O Zé Ricardo tem que se sentir pressionado para fazer o melhor possível dele. Então você bota o público zero, você tira toda a pressão dos jogadores e do treinador. Vascaíno que é vascaíno não faz campanha contra. Você não está lesando o Salgado, você não está lesando o Adriano Mendes, você não está lesando o Carlos Brasil. Você está lesando o Vasco. E vascaíno, que é vascaíno, ressalto, não faz campanha contra. Dia 30, vote na AGE, vote sim, aprove a AGE.
Você que vai votar, não deixe de votar, não faça voto de protesto. Vote sim, aprove que o Vasco precisa da SAF sim, SAF para ontem. Pessoal, esse foi mais um vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu preciso saber também o que você está pensando. Deixe seu like, compartilha para o seu amigo. Esse foi mais um vídeo de Vascaíno para Vascaíno. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.